Olá, meu nome é Marcos Vinícius Prado, sou consultor na Exaga e vou apresentar para vocês os indicadores do benchmark. Falando um pouco dos indicadores do benchmark, agora nós vamos falar um pouquinho da utilização da produção de arrobas na tomada de decisão da fazenda. Vale ressaltar que o nível de intensificação ele leva a um aumento de produção de arrobas. Aqui nós temos, por exemplo, uma fazenda produzindo uma arroba por hectare, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 arrobas. Note que a produção de arroba dessa fazenda vem aumentando conforme o nível de intensificação. Essa produção de arrobas, numa média geral, ela pode oscilar mais para lá, mais para a direita ou mais para a esquerda, dependendo do sistema produtivo, da região da fazenda, capacidade produtiva em si, fertilidade de solo, entre outros. O que eu quero dizer com isso? O que é o ponto importante? Aqui, né, quando a gente caminha para certas produções de arroba, por hectare, de 8 arrobas, o que a gente quer dizer? Existe um nível produtivo que, por meio de tecnologias e processos, ou seja, ajuste de carga, manejo de pastagem, manejo do rebanho, as apartações, utilização de estação de monta, descarga de vaca improdutiva, a gente consegue aumentar a produção de arroba até chegar num limite que o pasto aguenta. Produções de arrobas muito altas, nós precisamos, aqui é outro assunto, né? Nós precisamos de tecnologias de insumo, a gente precisa de correção, fertilização, suplementação, porque somente a pastagem em si, com a maturidade do processo, não consegue obter altas produtividades. E, às vezes, a fazenda ela tem baixa produção de arroba e quer, né, aumentar a sua produtividade utilizando fertilização, correção, sendo que os processos, o manejo ainda não está bem feito. Então, isso costuma levar a fazenda a não ter bons resultados financeiros, porque ela não conseguiu usufruir, ela não conseguiu atingir, né, o limite máximo da produção da pastagem por meio dos processos. E a fazenda já tenta utilizar de outros recursos, como fertilização e suplementação, para tentar corrigir baixas produtividades, né? Vale ressaltar também que quando se aumenta muito a produção de arroba, o indicador de produção por hectare, ele perde a importância. Vamos comparar aqui, por exemplo, um confinamento, né? A área é muito pequena e a produção de arroba é muito grande. Não faz sentido olhar para a produção de arroba por área, por hectare, dentro do confinamento, né? Quando a gente compara uma produção em pastagem, ela é diferente e, sim, tem muita importância comparar essa produtividade por hectare, né? Na cria, como que a gente consegue, então, usufruir do indicador de produção de arroba por hectare na cria? A gente já sabe que ela tem uma tendência menor de produção de arroba. Por quê? Porque fazendas que utilizam cria têm mais animais adultos. Animais adultos têm o peso estabilizado. Então, eles não crescem, né, ou crescem pouco, sendo que o bezerro é o maior potencial de crescimento da fazenda. E como que a gente faz, então, para aumentar, né? Dicas para aumentar a eficiência na cria. Reduzir a permanência de animais improdutivos, né? Vaca, terminou a estação de monta vazia, acelera o descarte dessa vaca, porque ficar com ela dentro da fazenda, ela não vai agregar muito no ganho de peso, na produção de arroba. Aumentar também o peso a desmama da fazenda acarreta aí numa maior produção de arroba também. Redução da idade ao primeiro parto é uma estratégia onde a gente coloca um animal em crescimento gestante. Então, exemplo aqui, fazendas que utilizam animais precoces, né, com prenhez aos 14 meses, onde tira um ano de recria dessa fazenda, então o animal ainda cresce e produz bezerro. E também reduzir indicadores, como taxa de mortalidade, que geralmente é superior em fazendas de cria, principalmente nos bezerros, manter baixas taxas de mortalidade consegue auxiliar aí no aumento de produção de arrobas dessa fazenda.
Quando a gente fala da recria e engorda, o que nós temos? Fazendas que possuem recria e engorda têm maior tendência de produção de arroba. Consegue-se produzir mais porque tem mais animais jovens em crescimento, comparado com a cria que tem mais animal adulto dentro do negócio. E quais são as estratégias que a gente pode utilizar na recria e engorda para aumentar a produção de arroba? Apartação e padronização de lote. Isso permite que os animais diminuam a competição, né, por suplementos, coxos, né? A gente padroniza os lotes, a gente consegue trabalhar controlar um pouco o nível de hierarquia dos animais, permitir o aumento de produção de arroba, fazer um bom manejo do rebanho e das pastagens, então, utilizar pastejo rotacionado, manejo de desponte, né, a sanidade do rebanho, tudo isso permite aumentar a produtividade. Suplementação é um outro quesito que a gente consegue produzir mais arroba, porque o animal tende a ganhar mais peso, e também adubação, né? Ambas permitem colocar mais animais nas áreas, né, e aumentar a produção de arroba. Vale lembrar também que essa apartação, polarização de lote, manejo do rebanho, pastagem, suplementação e adubação também permitem um aumento de produção de arroba em fazendas de cria. Porém, a conta, né, em ambos os cenários, precisam ser bem feitas para verificar a viabilidade de se aumentar essa produção de arroba, utilizando suplementação e adubação principalmente, porque isso requer custo, então deve ser feita a análise da viabilidade desse negócio. Obrigado.